grande satisfação que a Universidade Federal de Pelotas recebe a todos os presentes para a abertura da 4ª edição da CIEP, a Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão. Mais de 3.000 trabalhos serão apresentados nessa edição do evento e um total de 518 ouvintes inscritos. As apresentações acontecem no Campus 2 e no Campus Anglo. A 4ª CIEP envolve o 2º Congresso de Inovação Tecnológica, com 74 trabalhos inscritos, o 4º Congresso de Ensino de Graduação, com 423 inscritos, o 5º Congresso de Extensão e Cultura, com 419 trabalhos inscritos, a 10ª edição do Encontro de Pós-Graduação, com 740 apresentações, e a 27ª edição do Congresso de Iniciação Científica, com um total de 1.475 trabalhos inscritos. Nessa edição, juntamente com as apresentações de trabalhos, a CIEP contará com 12 mesas redondas organizadas pelos diferentes eventos e pelo gabinete do reitor. Além disso, esse ano será realizada a primeira edição do evento Sua Tese em 3 Minutos, uma iniciativa que busca promover a tradução e a popularização do conhecimento que é produzido na UFPEL. Esse ano, o Congresso de Ensino abordará em suas mesas assuntos como cyberbullying e evasão na UFPEL. Teremos a apresentação de 20 oficinas para a comunidade de diversos assuntos. Nesse momento, convidamos para que faça uso da palavra o vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor Luiz Isaías Centeno do Amaral. Boa noite a todos. Prezados convidados, caros colegas servidores, queridos alunos. Mulheres e homens de nossa América, as vertiginosas mudanças que se produzem na região e no mundo em crises nos convocam a lutar por uma mudança radical, por uma sociedade mais justa, democrática, igualitária, sustentável. Assim começa a Declaração de Córdoba, de 14 de junho de 2018, ocorrida durante a 3ª Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina e o Caribe, CRES. A CRES ratificou, assim, os acordos estabelecidos nas declarações anteriores de Havana, em Cuba, em 96, de Cartagena de Índias, na Colômbia, em 2008, e da Conferência Mundial de Educação Superior de Paris, em 1998. Desse modo, a Declaração de Córdoba reafirma que a educação superior deve ser entendida como um bem público social, um direito humano e universal e um dever dos Estados. Como entendemos na UFPEL, já de longa data, o acesso ao conhecimento é um direito humano e dos povos, de todos os seres humanos e de todos os povos. O uso do conhecimento deve buscar o desenvolvimento sustentável das comunidades e das sociedades. Em outras palavras, o conhecimento é um bem social e se produz onde os seres humanos interagem, todos os seres humanos, independentemente de sua condição social ou de sua etnia. Sendo o conhecimento um bem social, produzido por todos e para todos, deve ser democrático, baseado, portanto, no respeito às diferenças e no princípio da equidade. Isso é imprescindível ao desenvolvimento dos povos, de todos os povos, ao nosso processo civilizatório e à integração solidária na América Latina. Em outras palavras, abre aspas, devemos reconhecer que o conhecimento é produto do acervo intelectual e experimental da humanidade, sendo, portanto, um bem comum e, por regra geral, de domínio público. Neste momento, em que talvez a maior parte da população de nosso país julgue que os nossos problemas de violência urbana devem ser atacados com energia belicosa, com mais armas, com xenofobia, com endurecimento das ações da polícia
e com o protagonismo da caserna, devemos nós, que acumulamos com nossos estudos, um conhecimento que ainda não chegou à massa de deserdados, que a violência trará mais violência. Precisamos pacificar a violência que há em nós e em nossa sociedade. E para isso só há um caminho: educação. Educação de qualidade. Educação pública de qualidade. Educação pública gratuita. Educação pública social e ambientalmente referenciada. Pacificaremos com mais ensino de qualidade, com mais envolvimento com as comunidades que nos abrigam, com mais ciência a serviço da comunidade e das sociedades. Pacificaremos com mais políticas afirmativas, com garantia de acesso universal, de permanência e de titulação. Pacificaremos com respeito ao que há de humano no outro. O princípio da paz e da pacificação das violências nos coloca na UFPEL a obrigação de protagonizar a promoção e o fortalecimento da democracia em nosso país e nos países vizinhos. A UFPEL deve se preparar para rejeitar as ditaduras e o desrespeito aos direitos humanos e todas as formas de autoritarismo. Devemos aspirar e militar, infelizmente esta é a melhor palavra, militar para que as transformações sociais e culturais que vivemos na última década não retroajam. Não aceitaremos a barbárie. Militemos pacífica, mas energicamente em favor dos direitos das mulheres, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos afrodescendentes, dos estrangeiros, das minorias étnicas, dos LGBTI, das pessoas com deficiência, dos pobres, dos analfabetos, dos excluídos, enfim. Uma pacificação das violências, através da educação, nos obriga a perceber o ensino superior de forma diversa de como tradicionalmente o compreendemos. O ensino superior já não pode ser visto como um fim em si mesmo. Precisa articular-se profunda e colaborativamente com os outros níveis do sistema educativo. A autocrítica é necessária. Não é o que fazemos hoje. Precisamos assumir urgentemente e de forma engajada o nosso compromisso com a educação básica, e não apenas através da formação de professores. Precisamos estar com a escola, na escola, aprendendo mais que ensinando, ajudando, colaborando, descobrindo quais são as necessidades, as dificuldades e os anseios das crianças e dos adolescentes. E devemos fazer isso não para o bem da educação básica, será para o nosso próprio bem, para que alcancemos, abre aspas, uma sociedade mais justa, democrática, igualitária e sustentável, fecha aspas. Uma sociedade pacificada, inclusiva e zelosa de sua diversidade. Uma sociedade civilizada. É com esse desejo de aproximação da comunidade, especialmente dos menos assistidos, que abrimos neste momento a 4ª Semana Integrada de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPEL, cujo tema é a centenária promessa do conhecimento democrático, por uma universidade do encontro e da inclusão. Queremos, com esse tema, dar continuidade ao processo de reflexão profunda e inquietante que nos fez condecorar o sociólogo Boaventura de Souza Santos com o título de doutor honoris causa. Queremos agradecer a todos que se envolveram durante os preparativos dessa Semana Integrada. São 4 congressos e um encontro que soma 3.236 apresentações de trabalhos. Um agradecimento especial ao corpo de colaboradores da Fundação Delfim Mendes da Silveira pela dedicação ao projeto e o seu trabalho altissimamente qualificado, ao Sul Design do Centro de Artes, aos cursos de computação e ao PET Computação, pelo apoio com a parte de suporte de informática durante o evento, às pró-reitorias PRE, PRPPGI, PROGIC, PRA e PREC, pelo incansável trabalho de todas as equipes e seus coordenadores. Um agradecimento mais especial a algumas pessoas é imperioso. Ao Fernando Iganci e ao Felipe Hermann,
que cuidaram da execução dos brindes, da sinalização e do coffee break, fundamental num evento como esse. Ao Henrique Viana pelo suporte técnico e ao Glaucio Gonçalves pelo imprescindível apoio de transportes. Desejo a todos nós um excelente evento. Agradecemos ao vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor Luiz Isaías Centeno do Amaral, e passaremos agora à conferência de abertura, que tem como tema a centenária promessa do conhecimento democrático por uma Universidade do Encontro e da Inclusão, ministrada pelo professor do Departamento de Física da Faculdade de Matemática, Astronomia, Física e Computação da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, Francisco Tamarit. Francisco Tamarit é professor titular do Departamento de Física da Faculdade de Matemática, Astronomia, Física e Computação da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Foi reitor da Universidade Nacional de Córdoba de 2013 a 2016. É o atual diretor do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o CONICET da Argentina, sendo pesquisador deste conselho há muitos anos. É representante do sistema universitário público e privado da Argentina em vários fóruns nacionais e mundiais e conferencista em eventos que estão discutindo a educação superior na América Latina e no Caribe. É o coordenador geral da Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina e Caribe, que ocorreu em Córdoba no mês de junho, inserido em todas as ações que levaram à redação da declaração final da conferência, texto que anuncia os principais valores a serem defendidos para o ensino superior na América Latina e no Caribe. Com vocês, professor Francisco Tamarit. Boa tarde a todas, a todos. É para mim uma grande honra estar aqui em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, como uma das minhas últimas atividades como coordenador geral, obrigado, como coordenador geral da Conferência Regional de Ensino Superior da América Latina e do Caribe. Eu vou colocar isso nessa mesa. O meu conhecimento da física me faz prever que vai acabar. Eu quero agradecer muito especialmente ao reitor Pedro, ao vice-reitor Luiz, à pró-reitora Francisca e também ao Fernando. Para mim, era uma dívida que eu tinha, principalmente com Fernando e com Francisca e com a universidade toda, porque eu queria chegar aqui antes da CRES, mas a preparação foi tão difícil que teve que postergar a minha visita. Eu me sinto muito feliz, realmente muito bem recebido, e também muito impressionado, não somente com a universidade, mas com a cidade de Pelotas, que resultou ser uma muito bonita surpresa para mim. Então, minha gratidão para todos vocês. Eu queria começar falando um pouco da origem da Conferência Regional da Educação Superior. Vocês sabem que a Unesco tem regiões, e nós compartilhamos uma região com o Caribe, a parte continental mais a parte insular. Existe uma outra região chamada Europa que paradigmaticamente inclui também Estados Unidos, Canadá, Israel, Oceania, ou seja, Austrália e Nova Zelândia, que, como vocês veem, como região é muito poderosa e muito importante. As universidades são construções muito antigas, que vocês sabem, se originaram na época medieval. E ao contrário de muitas outras instituições, a modernidade tomou parte dela e fez delas instrumentos muito importantes na construção dos Estados modernos. Eu sou físico, eu não pretendo aqui dar uma conferência sobre ensino superior, mas isso foi muito importante porque, de fato, na luta pela hegemonia imperial que dominou o início da modernidade,
cada nação foi construindo um modelo de universidade bem particular, inspirado na época medieval, mas bem atualizado conforme os planos estratégicos que cada uma dessas nações tinha. Nessa história da universidade, emergeram muitas experiências diferentes, que durante muitos séculos conviveram em paz. Ninguém se perguntava muito qual era o sistema do ensino superior do vizinho. O claro é que a Inglaterra criou um sistema muito eficiente, que tem muitos logros, e da Inglaterra surgiu a Universidade Norte-Americana, dos Estados Unidos e do Canadá, da Austrália e Nova Zelândia, que são, sem dúvida, modelos muito exitosos de universidades no mundo. Ao mesmo tempo, na Europa continental, da qual faziam parte Espanha e Portugal, começou a se desenvolver modelos alternativos de universidades. E cada um deles respondia precisamente aos requerimentos, às necessidades daquelas nações. Assim como a gente fala de uma universidade anglo-saxona, é possível falar de uma universidade bonapartista, que tem sua origem na França, que era uma universidade muito preparada para a formação de profissionais que a França precisava. A Alemanha, que chegou bem mais tarde a se constituir num Estado moderno, inspirou-se nas ideias de von Humboldt. E o von Humboldt sempre imaginava que a universidade, ao contrário do que acontecia na Inglaterra, tinha que ter um envolvimento muito profundo com o Estado alemão e tinha que ser uma escola de formação de cidadãos, de pessoas, antes do que profissionais. Essa ideia variada de universidades teve diferentes realizações na América Latina. É muito diferente a universidade que a Espanha trouxe para suas colônias do que a universidade que o Portugal trouxe para as suas nações. Os espanhóis, assim que eles chegavam no território, eles criavam uma universidade. A minha cidade tem 463 anos. E a minha universidade tem 304 anos. Ou seja, entre a fundação da cidade e a chegada da universidade, passavam aproximadamente 50 anos. Se eu contasse para vocês quais eram as primeiras universidades dos espanhóis, seria Lima, México, Santo Domingo, Córdoba, Chuquisaca, na Bolívia, a Venezuela, a Colômbia. E existe uma correlação muito forte entre aqueles lugares nos quais a Espanha colocava uma universidade e os países que a América Latina herdou daquele processo de colonização. Quer dizer, existe uma correlação entre a dissociação das nações de fala espanhol com a criação daquelas universidades, porque aquelas universidades tinham tido uma impronta muito forte na criação de uma cultura regional na América Latina hispânica. Já o Brasil foi bem diferente, porque o Portugal não permitia ter universidades fora do Portugal. E Coimbra era o lugar no qual se formavam todas as lideranças da colônia. E não é casualidade que o Brasil ficou unificado num só país. A Espanha e o Portugal pensaram muito, usaram o ensino superior como parte das suas estratégias coloniais. E nós, a partir dos processos de independência, que foram bem diferentes na parte hispana do que na parte portuguesa, fomos criando também uma idiosincrasia própria de ensino superior. Esse ensino superior, embora seja bem diferente no Brasil do que no resto das nações, continua a ser um ensino superior muito envolvido com a problemática social regional dos nossos países. Eu tive a oportunidade de percorrer todos os países, o Brasil muitas vezes, como coordenador geral de ensino superior, e muito admirável o envolvimento de cada instituição, cada departamento, faculdade, instituto, com a problemática do território.
Isso é uma coisa que não acontecia provavelmente faz 100 anos, porque temos que admitir que as nossas universidades foram também, por muito tempo, uma construção das elites, que usaram a universidade para impor seu plano e também para reproduzir esse processo de liderança nestas terras tão afastadas e tão cheias de problemas. A partir da metade do século XX, o mundo anglo-saxão, principalmente nos Estados Unidos, começou a pedir ao mundo a abertura do mercado do ensino superior. Isso não faz sentido para nós, porque para nós o ensino superior é um direito. Mas na lógica de um inglês, de um americano, o ensino superior não é um direito, é um problema do cidadão. E o cidadão tem que se virar e tem que se formar pela sua conta. Porque, segundo eles, o fato de estudar na universidade vai trazer tanta vantagem socialmente falando, que não justifica que o Estado financie o processo de profissionalização da população. Nos anos 80, nos anos 90 principalmente, com o auge do neoliberalismo, o mundo fez muita pressão sobre a África, sobre a América Latina, sobre o Caribe, sobre a Ásia, exigindo que, dado que tínhamos uma crise muito profunda de endividamento, pedindo que os Estados se afastassem da função de gerar ensino superior de qualidade. Vocês lembram, aqueles que têm mais anos, como eu, o Fundo Monetário Internacional exigindo para a gente deixar de financiar o ensino superior, imaginando que o ensino superior teria virado um serviço global, transnacional, e que seria melhor que cada um se formasse aí onde existia a melhor oferta acadêmica. Ainda mais, eles falavam que a nossa pesquisa não era suficientemente boa para dar solução aos nossos problemas. E começou um processo muito importante na América Latina, no qual começou a se aceitar que o ensino superior também podia ser uma atividade lucrativa. O Brasil foi um dos primeiros países que na década de 90 alterou, mudou a sua lei, permitindo agora que o ensino superior também fosse uma atividade lucrativa. Claro que continuaram a funcionar as universidades públicas, federais, estaduais, municipais, os institutos técnicos, que ainda não existiam na forma que atualmente têm, as universidades comunitárias, mas começaram a surgir também universidades do lucro. Universidades que foram imaginadas como empresas, como firmas, que no lugar de administrar e gerar um serviço e um bem social, pensavam o ensino como a administração de uma mercadoria a mais. Isso começou a mudar o perfil do ensino superior da América Latina. E o que é pior, começou uma guerra muito silenciosa no mundo entre estas duas concepções do ensino superior. Para alguns países, uma mercadoria, para alguns outros, um direito. Mas aí onde a gente imagina que tem um direito, tem muitos que estão olhando o mercado, estão pensando que ela tem a oportunidade de juntar dinheiro, de ter lucro monetário, ministrando ensino superior. Tem alguns países que não aceitaram, que não mudaram sua estrutura. A Argentina é um caso. A Argentina continua a não permitir o lucro no ensino superior. O Uruguai é outro caso. Mas a maioria dos países permitiram, mudaram o perfil deste, para nós, um direito. Como a guerra era tão grande nos anos 90, um brasileiro chamado Marco Antônio Rodrigues Dias, muito importante na história da Universidade Latino-Americana,
sendo ele, na época, o diretor de ensino superior da Unesco, ele convocou todas as nações para fazer a primeira Conferência Mundial de Ensino Superior, no ano 1998. E foi nesse momento que ele pediu a cada uma das regiões da Unesco que fizéssemos um encontro preparatório para levar um posicionamento unânime de cada região sobre como que teria que se administrar e imaginar a cooperação em ensino superior. Aquele primeiro encontro foi feito em Paris no ano 98 e a América Latina fez seu primeiro encontro preparatório no ano 96 na cidade de La Habana, em Cuba. Foi um encontro muito interessante para quem gosta de pesquisar, porque o recado que a América Latina levou para Paris foi que o ensino superior é uma atividade que tem uma responsabilidade social territorial. Mas por que a América Latina falou isso aí? Porque, do outro lado, um conjunto muito importante de países estavam reclamando que se considere o ensino superior um bem comercial globalizado. Perante essa globalização, a América Latina e o Caribe falaram: nós queremos construir o sistema de ensino superior a partir das necessidades e realidades territoriais de cada um dos nossos pequenos espaços geográficos da América Latina e do Caribe. A América Latina se deu muito bem na Conferência Mundial, porque o mundo entendeu que estávamos falando de uma necessidade muito importante para as nações mais pobres do mundo. Na segunda conferência foi chamada para o ano 2009, em Paris. E aí, no ano 2008, a América Latina fez um encontro na Colômbia, na cidade de Cartagena de Índias. Foi também uma reunião preparatória. E nessa reunião preparatória, a América Latina disse unanimemente que o ensino superior é um direito humano universal, é um bem público e social e, portanto, é uma responsabilidade dos Estados. No ano 2009, a América Latina e o Caribe foram para Paris com esse recado, o recado de defender o direito. E que o que se encontrou lá é uma situação no qual quase todos os países estavam prestes a aceitar que o ensino superior já não seria mais um direito. Mas a América Latina lutou, procurou aliados e conseguiu evitar que a Unesco dissesse que o ensino superior não era mais um direito. Imaginem vocês, na conjuntura atual da América Latina, o que teria sido para nós que a Unesco, que é o organismo que promove a cultura, a ciência e o ensino no mundo, dissesse que o ensino superior não é um direito, mas é um serviço comercial, como é a internet, como é um seguro, como é a luz. Teria sido muito grave. A América Latina foi muito firme. Foi muito importante a participação de quem então era o ministro de Educação do Brasil, o Haddad, e também da Argentina, Tedesco. Eles levaram a voz de defender o ensino superior como um direito. E a gente conseguiu que a Unesco aceitasse. Naquela época, assim como a Unesco chamou os povos, as nações, para acordar políticas de cooperação em ensino superior, a ONU também propiciou a criação da Organização Mundial do Comércio, que tinha sido planejada bem assim que acabou a guerra, mas nunca tinha tido um bom sucesso. Na metade da década dos 90, cria-se a Organização Mundial de Comércio também para evitar uma guerra comercial que tinha tido na época por causa da queda do Muro de Berlim. Uma guerra muito parecida à que estamos observando hoje entre a Europa, Estados Unidos, a China, na qual nós ficamos, em algum sentido, presos.
Mas assim que começou a Organização Mundial de Comércio, algumas nações anglo-saxonas pediram que o ensino superior fosse parte dos tratados comerciais. Ou seja, o ensino superior não seria mais uma questão da Unesco, porque se o ensino superior não era parte do direito, então teria que ser a Organização Mundial de Comércio quem se encargasse da relação entre os povos. De fato, existem muitos países pobres da América Latina e da África que acabaram aceitando, pela pressão das suas condições, normalmente no meio da renegociação das dívidas, acabaram aceitando colocar o ensino superior como parte dos tratados comerciais. Não é o caso do Brasil, nem o México, nem o Chile, nem a Argentina. São países mais menores, mais frágeis. Mas aí onde isso aconteceu, deu muito problema. Muito, muito problema. Porque então, a Organização Mundial de Comércio tem uma regra muito básica, que chama, em espanhol, chama-se o trato nacional. Vocês conhecem o conceito de trato nacional? O trato nacional veio mudar uma antiga regra do comércio internacional, segundo a qual, se você tem muitos parceiros comerciais, tem que dar a todos eles o mesmo tratamento. Seria desonesto ou desleal comerciar com um parceiro de um jeito, com outro de outro jeito, o mesmo serviço. O trato nacional veio substituir isso numa lógica bem neoliberal, segundo a qual, quando você assina um tratado de livre comércio de serviços, você está obrigado a dar ao teu parceiro o trato que você dá ao próprio fornecedor do país. Não sei se foi claro o meu português, mas o que isso quer dizer é que você não pode proteger de jeito nenhum a produção de serviços do teu próprio país, na medida em que você aceita que esse serviço faz parte do Tratado de Livre Comércio. E se o ensino entra dentro dessa lógica, o que acontecia era que quando os países assinavam, logo eles eram proibidos de financiar o sistema público, porque se eles financiassem o sistema público do seu país, então eles estariam desrespeitando uma regra de lealdade comercial, segundo eles falavam. Isso que parece absurdo, isso aconteceu. Muitos países tiveram muitas dificuldades para poder financiar seu sistema público, porque as universidades transnacionais iam à justiça dizendo que se você aceitou que é um bem transável, você não pode dar um subsídio, não pode subsidiar, dar dinheiro para teu sistema público. Parece absurdo, ninguém fala disso, mas isso aconteceu. Ainda mais, naqueles países no quais se aceitou que o ensino superior poderia ter lucro, começou um processo muito complicado, pelo qual as regras do mercado começaram a ser mais importantes do que as regras do controle e da gestão de um direito e de um bem social. Não somente o sistema público foi alvo dessas políticas, mas também as tradicionais universidades particulares viram sua realidade mudada. Uma coisa é ter uma fundação, é imaginar que você tem uma fundação privada brindando ensino superior. Mas agora, o que nós temos são grandes conglomerados de capitais, muitos deles de fora do país, que eles compram universidades. Já temos universidades de alguns milhões de alunos. Então, a realidade hoje do sistema universitário é uma realidade de muita precariedade. A essa ideia que nós construímos ao longo dos séculos, de que o ensino superior está intimamente ligado à pesquisa, à extensão, à inovação,
que é a atividade da qual vocês vão discutir neste encontro, hoje está sendo fortemente questionada no mundo, e principalmente por muitas das nossas lideranças na América Latina, que novamente, como acontecia nos anos 90, começam a se entusiasmar com a possibilidade de desfinanciar o sistema de produção de conhecimento no ensino superior. Nesse espírito, foi que nós convocamos para a terceira conferência regional que se fez na minha cidade, na minha universidade, a Universidade Nacional de Córdoba. Foi um encontro muito importante, 8.000 pessoas. Tivemos lá reitores, vice-reitores, pró-reitores, decanos. Quase 800 universidades estiveram representadas. Mas, além disso, tivemos muitos acadêmicos da área do ensino, das áreas sociais, das áreas de pesquisa. Tivemos quase 3.000 estudantes. Estiveram todos os sindicatos da América Latina representados. E também estiveram representadas muitas organizações que trabalham com a universidade ou olham cotidianamente a atividade do ensino superior. E daquela conferência emergiu um documento muito simples. O Luiz, ele leu a primeira parte, no qual, basicamente, por unanimidade, a região reafirmou a necessidade de que o ensino superior continue a ser uma responsabilidade dos Estados. Continua a ser reconhecido como um direito humano universal e como um bem social. Porque aí onde tem uma universidade, não somente tem uma vantagem o aluno que pode assistir à universidade, mas a região toda. E vocês sabem disso, porque vocês estão numa região que não somente tem a federal, mas tem um conglomerado de instituições que ajudam fortemente ao desenvolvimento da nossa América Latina. A CRES foi muito exitosa, estamos todos muito contentes, mas também teve alguns fracassos importantes na CRES. A CRES tinha que ser o encontro do ensino superior. Trabalhamos muito para poder trazer para Córdoba, para poder levar para Córdoba, não somente as universidades, mas também queríamos ter presente lá as instituições de ensino superior não universitárias, que na América Latina são muitas, mas não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos que a CRES fosse um espaço de diálogo com os governos. Quando começamos a planejar a CRES, falamos, os reitores da época, a CRES tem que ser o início de um diálogo da Universidade Latino-Americana e Caribenha com os governos. Porque a nossa tradição de autonomia muitas vezes nos separa daqueles que definem as políticas públicas. Mas não encontramos eco nos governos para iniciar um diálogo que seria bem necessário. E isso tem a ver com a situação atual da América Latina, que parece não ter saído de uma crise global que começou em 2008, que tem tido consequências muito drásticas para a nossa região. Percorrendo a América Latina, eu fiquei muito feliz de aprender, conhecendo muitas universidades, como essa visita que eu fiz aqui. Percorri o Brasil todo, até Roraima. Pude aprender como que as universidades estão fortemente vinculadas, articuladas. Foi muito importante para a CRES a participação do Brasil. O Brasil participou de forma muito coordenada entre as instituições federais, que estão agrupadas em ANDIFES, as estaduais e municipais, que estão agrupadas no APROEM, e os 38 institutos federais que estão agrupados no CONIF. O Brasil foi um exemplo, porque levou uma proposta do sistema completo. Teve uma liderança muito importante na conferência. E, em particular, o Rio Grande do Sul foi o estado que comandou o processo de integração e de discussão que se deu
no Brasil preparatório da conferência. A primeira atividade pós-conferência foi feita faz um mês na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá, os brasileiros e brasileiras reafirmaram o texto de Córdoba. O problema da América Latina é que, embora o nosso sistema dá conta da problemática local, o nosso sistema não dá conta da problemática regional. Vejam a experiência da Europa. Quando a Europa quis se integrar, com todas as dificuldades culturais que tem ser parte de um conjunto de nações que não compartilham a mesma língua, que não têm a mesma história e que têm um passado recente de guerras, disputas, a Europa usou a universidade como um instrumento de integração do seu espaço comum. Mas na América Latina nós não temos essa visão estratégica do ensino superior para imaginar que muitos dos problemas que temos aqui em Pelotas são os mesmos que tem no Uruguai, na Argentina, no Chile. E que um processo de integração da América Latina que imagine um futuro de prosperidade e bem viver para os nossos povos não pode não incluir o mundo do conhecimento. Se alguém disser que só com política, só reunindo políticos e empresários, vai comandar um processo de integração, está muito errado. Ou então, não está sendo suficientemente honesto. A magnitude da tragédia que vive atualmente a América Latina requer de cada um de nós, desde o vice-reitor aqui presente até os estudantes mais novos, um compromisso enorme, não somente com Pelotas, com Rio Grande do Sul, com Brasil, com essa região que me dá tanta vergonha e que se chama América Latina e o Caribe. Não existe outra região tão rica em recursos naturais. Mas mesmo assim, não existe uma região tão desigual, tão injusta, tão cheia de pobreza, de marginação, de discriminação. 20 milhões de latino-americanos e caribenhos são afrodescendentes. E eles começaram há pouco tempo a ser parte do ensino superior. Ainda estão bem ausentes da academia da América Latina e do Caribe. 8% são povos indígenas. Eles não são parte. No máximo, eles passam pela universidade, mas os saberes que eles têm, a cultura deles, a forma de ver o mundo, não está na nossa currícula, não faz parte destas universidades. Estas universidades, como eu falei, foram por séculos instrumentos das nossas elites. E são elas também responsáveis do estado das coisas hoje na América Latina. Temos que mudar essa estrutura mental de colonialismo que nos faz pensar que só imitando o que acontece lá fora, nos países que têm progresso, nós vamos progressar. Mas esse não é o caminho. Eu gostaria de fazer como von Humboldt imaginava. Vamos construir a universidade que vai nos permitir achar aquele atalho que vai dar solução aos problemas da América Latina. Não existe região mais violenta no mundo do que a América Latina. 8 de cada 100 pessoas moram na América Latina e o Caribe. Mas 38 dos 100 assassinatos vão se cometer na América Latina e o Caribe. O nosso índice de violência e de assassinato é maior do que aquelas regiões que estão atualmente em guerra e que tanto nos preocupam quando assistimos na TV ou algum vídeo sobre o que acontece na Síria, no Líbano, Paquistão, Afeganistão. Nós estamos muito pior do que isso, porque a origem da nossa violência surge da falta de reconhecimento do outro, da criação de um complexo sistema de delito organizado, que tem muitas vezes a conivência dos Estados nacionais. A falta de governabilidade com democracias que não acabam de ser suficientemente fortes para dar conta dos problemas. A falta de integração
a falta de direitos. Falamos muito de direitos, mas esses direitos não são reais. São declamações muito bonitas que nós fazemos. A falta de competitividade das nossas atividades, não somente comerciais, produtivas, mas também na gestão pública. Somos fortemente ineficientes. Todos esses problemas deveriam ser prioridade da atividade universitária, pensando não somente no território local, mas também nós pensando como somos uma grande região do mundo, que tem muitas necessidades de conhecimento, mais do que nenhuma outra região. Não poderemos construir um futuro próximo, próspero, se o sistema de ensino superior não entende que não temos que ser uma parte a mais do sistema europeu ou norte-americano. Temos finalmente que começar a entender que temos que cooperar. E a América Latina e o Caribe não têm o hábito de cooperar. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas vou fazer uma crítica ao Brasil. O programa maravilhoso chamado Ciências Sem Fronteiras, vocês lembram? Ele não permitia aos alunos brasileiros ir para nenhuma universidade da América Latina e do Caribe. Por quê? Por que vocês não podem ir para Montevideo? Por que não podem ir para Buenos Aires, para Córdoba? O Equador fez o mesmo modelo. O Paraguai fez o mesmo modelo. Eu sou o diretor do CONICET, que é o equivalente ao CNPq. Não tem nenhum vínculo entre CNPq e o CONICET, não seja algum acordo, um agreement que ninguém usa. Sempre olhamos o jeito de ser uma parte mínima de uma cooperação internacional com países do primeiro mundo. Isso nos satisfaz. Pareceria que a única coisa que mede a qualidade é produzir papers. Eu produzo papers. Mas é isso que a gente quer. A gente pensa que somos parte de uma agenda de ciência global. Não, não somos. Somos parte de uma agenda de ciência que é bem estudada e bem fixada por outros países, que usam do nosso conhecimento muito avançado para ter rédito para eles. O sistema da ciência e da tecnologia do México, do Brasil e da Argentina tem uma complexidade enorme. Juntos poderiam ser uma real potência científica, tecnológica, mas não são, porque eles preferem se ignorar mutuamente. É bom fazer um tratado comercial, mas não vamos cooperar, porque eu prefiro cooperar com a Alemanha, com a Inglaterra, com a Itália, porque isso me dá mais rédito. Qual rédito? Me dá mais papers. Faz pouco tempo estava eu lá em Paraná, percorrendo as universidades, e me contaram uma história que achei muito impressionante. Lá, vocês sabem, tem um estudo muito grande da araucária. A araucária é uma árvore que se dá no sul do Brasil, no sul do Chile e da Argentina. São diferentes espécies. Os pesquisadores de uma universidade muito importante tinham recebido uma carta do editor de uma revista que falava assim: olha, pare de enviar paper para esta revista falando dessa árvore araucária, porque não é de interesse desta revista. Se você quiser publicar nesta revista, por favor, se preocupe com alguma árvore do nosso interesse. Imagine-se, e nós ainda continuamos a imaginar que o único sistema de conhecimento da qualidade é esse tipo de produção. E aqui aparece um elemento muito importante que nós discutimos em Córdoba. Nós temos que melhorar em qualidade. A nossa universidade latino-americana ainda requer mais qualidade. E o mundo, principalmente a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual nem a Argentina nem o Brasil fazem parte, mas querem ser parte, somente o Chile e o México fazem parte, eles têm dito que a qualidade é uma valoração transnacional. O que quer dizer? Que os nossos alunos vão ser sometidos a provas, por exemplo, a prova PISA, vocês conhecem, ouviram falar da matemática, e sempre nos damos muito mal. Aí o nosso governo fala que a universidade é muito ruim, o ensino está em crise.
Na verdade, essa concepção transnacional, universal da qualidade, não leva em conta o fato de que nós temos que tomar conta de problemas muito além da ensinança, do ensino da matemática ou da língua. Nós temos que trabalhar, quando ensinamos, com problemas de inclusão social. Nós temos que mexer com problemas de diversidade cultural. E, além do mais, nós temos que atender problemáticas sociais muito particulares, que não existem em Londres, em Boston, em Tóquio. E por que teríamos que ser submetidos a uma única avaliação de qualidade? Mas os nossos governos e as nossas sociedades, porque os nossos jornais, TVs falam nisso, acham que nós somos altamente ineficientes. Mas o Brasil investe 1/5 por aluno do que investe um país como a Dinamarca. E temos que ter o mesmo resultado, quando, além do mais, temos que tomar conta de um território enorme e de discriminação, e de pobreza e de marginalidade. E a Argentina investe a metade do que investe o Brasil em ensino superior. A metade por aluno. E também lá tem aquela cantinela, a gente fala, repite e repete. O ensino superior é ineficiente. O ensino superior seria melhor brindado por uma transnacional do ensino superior. O melhor professor seria aquele que está em Harvard, não aquele que foi formado para tomar conta da pesquisa, da extensão, da vinculação e da inovação no nosso próprio território. Nós, universitários, muitas vezes ficamos... Em espanhol fala assim, fala incomovido, sem comoção. Convivemos com todos esses problemas, mas temos desenvolvido uma estrutura de proteção. Podemos conviver com miséria, assassinato, morte, tráfico de pessoas, problemas de migrantes. Nos assustamos quando olhamos o que acontece no sul da Itália e da Espanha. Mas aqui mesmo temos o mesmo problema. Migrantes que são discriminados nos países vizinhos. Então a CRES, o que falou para o mundo, é que a América Latina nos próximos 10 anos tem que se organizar, tem que se articular e tem que imaginar que é a ferramenta, uma de outras, que os nossos países precisam para mudar essa realidade terrível, que faz com que nós sejamos considerados a parte mais desigual, mais injusta deste território. Eu sei que é difícil, sei que estamos vivendo tempos nos quais, além de não estar muito bem, imaginamos que estaremos ainda pior. Mas é a nossa responsabilidade como intelectuais, como pessoas que trabalhamos com o conhecimento, falar às nossas sociedades, aqui estamos, com qualidade, com esforço, para melhorar a vida de vocês. Isso que vocês fazem tão bem aqui em Pelotas, tem que começar a ser um plano estratégico que permita articular a atividade de todas as universidades e instituições de ensino superior. Não quer dizer que vocês não poderão ir para Estados Unidos. Claro que podem ir para os Estados Unidos, para Londres. Mas tem que incluir nos vossos sonhos a possibilidade de que, como região, possamos sair deste presente tão triste. Porque eu acredito fortemente que não existe a possibilidade de que alguma nação isolada da América Latina saia dessa situação e seja parte do primeiro mundo. Não existe. Não existe para nações de 3 milhões de habitantes, como é o caso do Uruguai, um país próspero, nem para Panamá, que achou no mundo das finanças e do turismo uma atividade lucrativa. Imagina num país como a Argentina, com 44 milhões de habitantes, ou o Brasil, com 208 milhões de habitantes. Se o mundo do progresso e do bom viver é um mundo de 500 habitantes sobre uma terra que tem 7.000, porque parte do nosso esforço e da nossa condição de pobreza
também é necessária para garantir um mundo de consumo absurdo, que imagina que a única qualidade é consumir e consumir e consumir. E aí, para finalizar, eu quero dizer que a América Latina não tem somente que se defender de um mundo que imagina que ela tem que oferecer cereais, minérios, água e comprar tecnologia e produtos de alto valor agregado. A América Latina também, se a América Latina fosse capaz de dar solução a todos os seus problemas, a América Latina tem que mostrar de que existe uma forma alternativa de viver em sociedades. Existe uma forma de avaliar a qualidade da vida que não passa somente pelo consumo. Os nossos povos, apesar de tanta tristeza, de tanta injustiça, continuam a ser países que se adaptam muito bem e que têm um grande nível de satisfação. Se você pergunta, isso foi feito pela ONU, quais são os países que têm maior satisfação, muitos deles são da América Latina e do Caribe, o Brasil, a Colômbia, a Costa Rica. Isso quer dizer que, se nós conseguíssemos perfurar essa barreira de pobreza e de marginação, se nós fôssemos capazes de imaginar sociedades mais justas, todos juntos, a América Latina também teria muito para aportar, para dizer, para dar para esse mundo que está tão terrível, que não é somente a América Latina. A desigualdade é um padrão do mundo contemporâneo. Vocês sabem disso. Esse é o grande legado da Conferência Regional de Educação Superior. Agora, em dezembro, vamos ter o último encontro. Eu vou acabar com a minha função. Vou ficar muito honrado, muito feliz, mas vou ficar muito expectante para que todos nós, vocês e eu agora, desde meu laboratório de física, continuemos a imaginar que somos parte desse futuro tão desejado para a nossa América Latina e nosso Caribe. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Francisco Tamaritti. Está aberto, então, o momento das perguntas. Comentários também. Eu esqueci também de dizer que a CRES foi feita por 4 instituições que eu quero nomear aqui. Em primeiro lugar, o Instituto Internacional de Educação Superior da Unesco para a América Latina e Caribe, o IESALC. Em segundo lugar, a Universidade Nacional de Córdoba. Em terceiro lugar, o Conselho Interuniversitário Nacional da Argentina, que são todos os reitores do sistema público, e a Secretaria de Políticas Universitárias do governo da Argentina. Esqueci de reconhecer que foi um trabalho que eu coordenei, mas que foi feito principalmente por essas 4 instituições. Então, boa noite a todos e todas. Professor Tamaritti, queria muito agradecer pelo que podemos ouvir, o quanto de humanidade, o quanto de respeito à nossa história que o senhor pode nos trouxe essa noite. E eu queria lembrar, e aqui tem colegas da Faculdade de Educação que estão uma camiseta que chama Democracia e Educação, eu queria lembrar que este pode ser um binômio inseparável e fazer uma alusão ao nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire. E pensando nele, com o que aprendemos com ele, eu gostaria, ele sempre nos ensinou, entre outras coisas, que a educação é um ato político. Eu queria pensar, eu queria que o senhor pensasse um pouquinho mais conosco, e o senhor trouxe muitas questões importantes, né? Sobretudo a ideia da resistência da América Latina, né? Que o senhor pudesse falar um pouquinho o que estamos vivendo. O senhor sabe que nós no Brasil nós estamos vivendo um momento muito difícil, divisor de águas, prestes no divisor de águas. Conseguimos muitas coisas e nós não podemos perder de forma alguma este ganho que tivemos
bem histórico que tivemos até o momento. Então, que estratégias a universidade perguntaria para o senhor, fundamental na que Paulo Freire nos ensinou do legado que nos deixa, né, de que a educação sim é um ato político, que estratégias das universidades públicas, em especial da América Latina, e o senhor enfatiza muito isso, pode criar como resistência à mercantilização do ensino superior para nos manter 100% públicos, gratuitos e de qualidade. Sim. Eu acho que o Paulo Freire ele é o patrono do ensino da América Latina toda. Então, eu quero reivindicar a figura do Paulo Freire num momento em que ele é injustamente questionado. Eu acho que sem nenhuma razão que justifique esse ataque à figura do Paulo Freire. Ele tem sido muito importante para a América Latina toda, bem além das fronteiras do Brasil. A pergunta é muito interessante e tem a ver com uma coisa que a gente está discutindo neste momento, que é qual é o plano de ação que a CRES imagina para o conjunto das universidades. Nós decidimos fazer um plano de ação que vai ser discutido em dezembro em Córdoba. Está sendo construído aos poucos com a participação dos conselhos, das associações e das redes de ensino superior. Por exemplo, Andifes, Aproen, Conif, por exemplo, o Grupo Coimbra, o Grupo Montevideo. Aproximadamente 100 organizações estão imaginando nestes dias, neste momento, qual seria um plano de metas, objetivos e ações que nós deveríamos levar em conta. E em todas essas reflexões que a gente faz, está sempre presente a ideia de que nós temos que defender essa concepção do ensino superior como um ato político libertador, liberador, não sei como seria o termo, emancipador do ser humano. Se nós não fizéssemos isso, se nós imaginássemos que a nossa única responsabilidade é atender ao requerimento do mundo do mercado de emprego, que é uma concepção que está muito próxima a muitos atores políticos da região, então a América Latina se condenaria para sempre a ser um espaço dependente de outras regiões. Eu acho que nós temos, em primeiro lugar, que lutar por conseguir a criação de um espaço latino-americano no qual nós possamos financiar entre as nossas nações a cooperação Sur-Sur. Nós não temos cooperação Sur-Sur. Acho que isso seria uma atitude, a primeira atitude liberadora, porque como eu acredito que não existe um futuro de liberdade para cada uma das nações isoladas, o primeiro passo estratégico deveria ser ter alguma forma de cooperar. A Europa fez isso e foi muito exitosa. A Europa gasta muito dinheiro, na verdade investe muito dinheiro na mobilidade e na criação de projetos da ciência e da tecnologia conjuntos. Mas nós não temos um instrumento básico, que é a agência. Alguém que possa financiar esse programa. Se você olha qual é a mobilidade da América Latina e do Caribe, você vai ver que, fora a mobilidade que se faz nas agências científicas, caso CNPq, CAPES, que mais financia a mobilidade é um banco privado espanhol, que criou a Universia, que é um grande espaço. E nós temos que ser gratos. Atrás disso aí existe uma concepção também estratégica deles. Como é possível que a América Latina não investa em mobilidade, em cooperação? A segunda coisa que nós temos que conseguir é que nós temos que reconhecer o que cada um de nós faz. Isso parece uma coisa óbvia, mas a América Latina é a única região da Unesco que ainda não aceita automaticamente, com controle de qualidade, o que é feito em um outro país. O que isso quer dizer? Vamos supor que algum de vocês quer ir trabalhar na Argentina, vocês vão ter que ir na uma universidade da Argentina, qualquer uma, e pedir que o título de vocês seja reconhecido. Aí eles vão olhar o que vocês fizeram, vão marcar tudo o que
ensinaram lá que vocês não aprenderam aqui oficialmente, e você vai ter que fazer uma prova por cada uma dessas. Isso é um absurdo total, porque nós compartilhamos objetivos, e aquilo que nós permitimos dentro de cada país, por caso vocês no Rio Grande do Sul aceitam um médico que se formou no Rio, ou não aceitam? Bom, temos que ter, finalmente, um mecanismo de reconhecimento das atividades, porque não vamos ter mobilidade nem para pesquisa, nem para ensino, nem para extensão, se quando voltamos às nossas instituições falam: eu não vou reconhecer isso que você fez lá porque você não foi para o primeiro mundo, como eu esperava que você fosse. Você preferiu ir para a América Latina. Essa é uma coisa muito grave que tem a região. E, finalmente, eu acho que nós, como universitários, temos que ter uma estratégia comunicacional muito inteligente, porque o nosso melhor aliado tem que ser o nosso povo. Se costuma acontecer que nos grandes jornais de circulação nacional, em cada um de nossos países, constantemente somos atacados, porque somos ineficientes, porque somos injustos, segundo eles, porque não cobramos uma taxa para os alunos, porque não formamos suficientes pessoas. Então, nós temos que convencer a nossa sociedade do valor estratégico que tem o ensino superior. O ensino superior não foi feito só para formar engenheiros, médicos, artistas, filósofos. É muito importante. O ensino superior está pensado para dar a solução que as pessoas estão esperando. Temos que repensar as nossas agências de pesquisa. Tem que ser prioridade nelas a cooperação Sul-Sul. Não sei como se faz, porque, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou lá no CONICET. O problema não são somente, eu diria que o problema não são as autoridades, que muitas vezes compreendem a realidade. O problema da academia somos nós. Somos nós que somos chamados para avaliar, para fazer concurso, para julgar o companheiro ou companheira. E é lá que nós aplicamos essa lógica do primeiro mundo, no qual o envolvimento do acadêmico com o problema da sociedade não serve. Se a mesma pergunta, aqui em Pelotas, vou supor um exercício mental, se uma pergunta surge de um hospital, surge de da agricultura familiar, a resposta vai ser suspeita. Quer dizer, na hora de avaliar, vai levar muitos poucos pontos. A mesma pergunta, se surgiu num congresso internacional de agricultura ou de medicina, ou surgiu num artigo de algum prestigioso pesquisador, vai ter um alto valor e um alto impacto. A mesma pergunta, quer dizer, nós desconsideramos, nós ridiculizamos como atores de produção de conhecimento a pergunta que é feita pela nossa sociedade. Isso é uma realidade da América Latina toda. Olha, as universidades ao longo do tempo são muito diferentes umas das outras, ricas, são variadas, tem muita diversidade institucional e eu sempre defendo que tem que ter diversidade institucional. Porque tem alguns reitores, algumas academias que defendem somente as universidades grandes. A UBA em Buenos Aires, a UNAM no México, a USP em São Paulo, pareceria que elas são as únicas universidades ricas. Não. Todas são importantes, igualmente importantes, independente de quantos alunos têm. Mas as agências de ciência e tecnologia, vocês podem acreditar, são todas iguais. Os programas que tem o CNPq, tem no CONACYT do México, no CONICET da Argentina, no Consciência da Colômbia. Isso sabe por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, com o êxito que teve o Plano Marshall na Europa, o primeiro mundo imaginou que a pobreza iria acabar muito rápido. E a solução era a teoria do desenvolvimento, segundo a qual, vocês sabem, nós colocaríamos o recurso humano e eles colocariam a inteligência. Assim foi que nós criamos essas agências. Assim foi que nós criamos uma dependência cultural enorme com esses países. E ao tempo que as universidades vão atualizando, mudando, se envolvendo na problemática social, essas agências ficaram presas de uma lógica de uma produção colonizada de conhecimento. São muito boas. Estou sendo filmado aqui, vão me cobrar lá na Argentina. São muito boas, o CNPq, o CONICET, a CAPES, o CONICET. Mas temos que ajustar elas, porque somos nós quem avaliamos
essas instituições. Essas instituições ficam passando uma mensagem que desvaloriza o processo de desenvolver. Eu, por exemplo, vou contar para vocês, eu parei de produzir papers, primeiro porque fui decano, depois fui reitor, agora virei coordenador de ensino superior. Quando eu voltar lá, eles não vão levar em conta o que eu fiz. Não está previsto no equivalente do currículo Lattes. Eles vão dizer, seu problema, cadê os papers que você teria que ter feito nesse período? E essa lógica não pode continuar a ser assim, porque isso está impossibilitando usar um enorme potencial intelectual que nós temos, que somente requer ser estimulado a resolver os problemas da gente. Não quer dizer que tem que acabar e proibir a relatividade, que é a minha área, ou as partículas cósmicas. Não, tem que fazer. Mas tem que ter um equilíbrio. E não pode ser que somente o paper seja o instrumento que nós usamos. Desculpa. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela palestra, achei excelente, né? E como recentemente eu voltei para a universidade, eu vim da indústria e minha vocação, na verdade, sempre foi a universidade. Então agora, vendo essa tua última fala, onde tu mencionaste assim, olha, voltar agora, eu abandonei um pouco essa parte de papers e o que eles vão avaliar para mim. E aí então eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, eu fiquei pensando aqui comigo. Bom, se tu agora estivesse voltando para o início da tua carreira, com todo o conhecimento que tu tem, e pensando numa perspectiva agora, de daqui a 5 ou 10 anos, quais seriam os tipos de entregáveis, o tipo de impacto que tu pensaria em trabalhar daqui para frente? É uma muito boa pergunta, muito difícil de responder. Eu não sei o que é. Não sei o que eu diria para alguém. Meus alunos perguntam. Eu ministro inteligência artificial, porque minha área de pesquisa é machine learning. Então eu percebo como que o mundo está mudando constantemente de tecnologia. Fico preocupado, porque o Hawking, o físico, ele dizia: toma cuidado com duas coisas, com extraterrestre, para de procurar vida lá, que assim que eles souberem que estamos aqui, vão acabar conosco. E a segunda coisa que ele achava que era muito perigosa era a inteligência artificial. E realmente eu vejo que existe uma problemática do emprego futuro. E quando eu falei que não tem que ser a empregabilidade o motor da universidade, esqueci de dizer que a empregabilidade é parte da questão da universidade. Não pode ser a única questão, mas temos que refletir. Existem países como o Brasil, no qual a universidade não dá conta da demanda de ensino, porque vocês têm aproximadamente 20% da matrícula na universidade pública, 80% na privada. É um modelo no qual a universidade está pensada para atender outras necessidades da tecnologia, da pesquisa, e isso é muito bom. Mas existem modelos como o da Argentina, no qual quase todas as pessoas estão no sistema público. É um sistema público bem grande, bem massivo. Lá a minha universidade tem 110.000 alunos. A Universidade de Buenos Aires tem 300.000. Então fica difícil dizer o que fazer. Eu diria que, mais do que eu dar uma resposta para os jovens, as universidades da América Latina e do Caribe têm que discutir qual é o futuro do mundo do conhecimento. Lá na nossa conferência tivemos uma mesa que chamou-se Os Desafios Tecnológicos a Futuro, que nós chamamos assim, de forma caseira, chamamos a Revolução 4.0 tecnológica. E o mundo está discutindo isso e a América Latina não está discutindo. Vocês sabem que nessa carreira tecnológica, a inteligência artificial tem feito uma mudança terrível, desde o ano 2006 para cá. Por quê? Porque desde o ano 2006,
um trabalho de um canadense chamado Hinton. Ele mudou a forma de fazer aprendizagem de máquina, aprendizagem automática. Agora está de moda o que se chama aprendizagem profunda. E então, quase não existe nenhuma atividade no qual a máquina não seja melhor que o humano. Quase não existe. Tem cirurgia feita por robô, tem desenho feito por robô, tem textos, já tem vários papers que foram feitos por máquinas que os editores não conseguem descobrir. Então, como isso foi um desenvolvimento que foi muito forte na China e nos Estados Unidos, a Europa ficou fora desse processo. E agora, o Macron, na França, ele tem chamado a União Europeia para discutir o que fazer com o futuro da tecnologia na Europa. E nós ficamos perguntando por que a América Latina não faz isso. Formou-se agora há pouco um grupo de trabalho, eu sou parte dele, que foi feito pela UDUAL, a União de Universidades da América Latina e do Caribe, que chama-se alguma coisa assim como Ensino Superior e Desafios Tecnológicos, que vai começar fazendo um relevamento da situação atual, dos debates que tem sobre a tecnologia, e tem como objetivo final encarar ações conjuntas sobre essa problemática. Temos a Universidade Latino-Americana não tem uma tradição de prospectiva, não reflete sobre como será o futuro. E essa é uma atividade muito importante nos países da Europa e da América do Norte. Vocês têm um exemplo muito bom em Brasília, chamado, acho que CGE, que é o Centro de Estudos em Gestão Estratégica. Vocês conhecem? A diretora é uma física amiga minha, então eu conheci o CGE. É um modelo que eu quis propor, que como um subproduto da Cresce, criasse um programa de prospectiva. Porque nós temos que, em algum lugar, tem que ser discutido qual é o futuro dos nossos povos. E a Universidade Pública Latino-Americana é um ótimo lugar para fazer esse debate. Lá em Brasília, eles têm um prédio enorme, e lá você pode discutir como que vai ser o mercado de grãos no ano 2050. Você vai encontrar estudos sobre como vai evoluir a saúde. Provavelmente errem, mas a atividade de refletir sobre o nosso futuro e qual vai ser o lugar da América Latina no mundo, como se faz lá para imaginar qual vai ser o lugar do Brasil no mundo daqui para frente, tem que ser uma atividade muito importante. Tomara que a CRES permita gerar esse programa. Tem muitos pesquisadores isolados que estão refletindo sobre isso, no México, na Argentina, no Brasil. No Brasil tem o Paulo Speller, você conhece o Paulo Speller? Que ele tem uma experiência muito grande porque ele foi secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos. E nesses espaços internacionais, ele foi, agora já não é mais. Nesses lugares, temos que encontrar a oportunidade de discutir esses temas. No meu país, há pouco tempo, discutindo isso aí, teve uma discussão muito profunda, diria, entre a academia e alguns políticos, que não acabam de entender que é um tema muito delicado o mundo do trabalho do futuro. É fácil imaginar que eu poderia te responder que vai ser muito importante ser piloto de drones, né? Mas isso seria uma bobagem, não seria nenhuma resposta muito inteligente. Eu acho que a mudança da tecnologia faz com que nós tenhamos que ter espaços de debate constantes. E aquela agência da qual eu falei, acho que teria que ter essa responsabilidade também de prospectiva. Boa noite. Tchau. Meu nome é Maria de Fátima, sou acadêmica de Ciências Sociais, e isso que o senhor estava falando, no primeiro semestre deste ano, eu fiz um trabalho na profundidade dos negros, o professor já estava falando, né? E percebi que entra muitos negros, mas do primeiro semestre até o segundo semestre, que é o que eu estou atual, se ficar 20% vai ser um milagre.
Na minha turma não ficou 20%, ficou eu e mais outra colega. Sei que tem professores na minha universidade que fazem um trabalho de desenvolvimento, de saber quantos, mas o que eu queria saber era isso. Já que o senhor está aqui também, o vice-reitor, o que a federal e o que o nosso contexto do Rio Grande do Sul vai fazer melhorar para que as pessoas fiquem dentro da universidade, porque, claro, concordo com o senhor, que tem coisas ruins, tem coisas boas, tem, mas essa história assim, de pesquisa, e fazer a pesquisa no sentido de, porque tem tantos números, mas tem tantos números, vamos ter tantas soluções. Acredito eu que o senhor lá na Argentina, o senhor faça algum trabalho nesse sentido, porque a gente hoje vê o contexto da federal, o contexto do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil, vendo com uma perspectiva de avanço ou de retrógrado. A minha pergunta seria essa: o que se fará a partir deste momento aqui, dia 22 de outubro de 2018? Vamos fazer alguma coisa? Não vamos fazer alguma coisa? Vai ser feito alguma coisa? Era isso que eu queria saber. Sim, o que você falou é muito importante, porque quando nós trabalhamos o problema da inclusão, a inclusão não é simplesmente aceitar pessoas. Claro que as ações afirmativas têm sido muito importantes no Brasil. Uma coisa que me impressionou sempre, desde que eu comecei esse percurso, é que existe a crença na minha terra ou nos outros países de que a política de ações afirmativas no Brasil não deu certo. E deu muito certo. Deu certo. Claro que poderia ser melhor, isso é inegável. Não vai ser boa até que os índices de participação na universidade sejam aqueles da demografia da região. Mas uma coisa, como esse aí é um problema muito importante e muito difícil, tem que ser parte da nossa atividade de pesquisa. Não existe uma solução de como incluir os povos indígenas da Argentina no ensino superior. Eu, quando era reitor, eu percebia o seguinte: nós dávamos muitas bolsas, muito dinheiro era investido para que pessoas que vinham de bairros da periferia, setores de baixos recursos, eles viessem para a universidade. Mas eles iam embora de qualquer jeito, nem sequer porque eles fracassavam. O que acontece, eu acho, é que a nossa universidade, do jeito que ela é uma barreira cultural enorme para as pessoas que vêm de outros ambientes. Que são ambientes, porque eles vêm com outros saberes, com outras lógicas do conhecimento. A forma que a gente veste, a forma que a gente fala, o jeito que a gente se refere aos outros, faz de nós pessoas que somos vistas como muito soberbias, muito pouco tolerantes, monoculturais. Então temos que quebrar essa lógica da universidade como um lugar que impõe uma cultura. Temos que aprender do Japão e da China. Eles foram capazes de fazer um sistema de ensino superior muito eficiente, que pegou aquilo que o Ocidente tinha feito, o método científico, a potência, mas que manteve um forte vínculo cultural com a tradição deles. Eles não substituíram os seus saberes pelos europeus. E nós fazemos isso, pensamos que fazemos isso. Isso que é legitimamente aceito. O sonho é pegar um garoto que vem da marginalidade e fazer dele uma pessoa que vai sair da sua comunidade. Nós precisamos que ele seja uma pessoa que se pense a si mesmo como um ator de transformação da sua comunidade, não alguma coisa que tira ele da comunidade. É tão difícil que ninguém sabe como fazer. Na CRES 2008,
tem 2 parágrafos muito bons. Fala que é responsabilidade do ensino superior trazer as comunidades afrodescendentes e indígenas às instituições de ensino superior. Primeira afirmação. Isso foi feito na América Latina. Teve ações afirmativas muito importantes na década. Ponto 2. Essa tem que ser uma relação equilibrada e de respeito mútuo e não tem que ser unidirecional. Essa parte não conseguimos. Não conseguimos porque não refletimos o que nós podemos aprender dessas comunidades. Essas comunidades são negadas. Se a pessoa vem de uma favela do Rio, ela não tem nada para nos contar, não tem nada para nos ensinar. Ao sumo, no melhor dos casos, eles vão ser objeto de pesquisa, como se fosse um objeto, não um sujeito que nós temos que olhar. Então, a pergunta é tão difícil que tomara que esse é o tipo de problema que eu imagino que nós deveríamos afrontar em forma conjunta. Como trazer os saberes dos povos originários para a universidade? O que tem para nós ensinar sobre o cuidado de pessoas à comunidade afrodescendente? O que nós podemos aprender do jeito no qual eles vivem? É mentira que não tem nada para ensinar e que a universidade só tem que transformar eles em perfeitos europeus, latino-americanos. Mas, quando nós cooperamos em coisas que dão lucro. É a única coisa que motiva a cooperação. E essa coisa vai dar um lucro social muito importante para a região. Eu acredito que essa agência que eu imagino, que imaginamos, não tem que trabalhar com disciplinas, a física, a matemática. Isso é um problema de cada país. Diria, temos que trabalhar com problemas. O primeiro problema que nós pensávamos que tínhamos que trabalhar em forma conjunta é um problema muito amplo. É o problema da segurança alimentária e nutricional. Por quê? Porque o problema do alimento é um problema transversal à América Latina toda. Nós temos fome, mas nós produzimos alimentos, não transformamos o alimento, basicamente nós exportamos o alimento e compramos máquinas para produzir alimentos, e porque o alimento é uma coisa que está bem arraigada na nossa cultura. Ontem a Francisca me disse uma coisa que eu não tinha refletido nunca, mas se a América Latina não existisse, 70% dos ingredientes da comida ocidental não seriam possíveis. Começar pelo milho, a batata. E nossas economias, vocês aqui, dependem fortemente do alimento. Vocês têm que respeitar normas da União Europeia, dos Estados Unidos. Vocês têm pêssego, a minha província tem pêssego. Vocês têm arroz. E nunca o problema da soberania e da segurança alimentar está na agenda da nossa cooperação. É muito fácil encontrar um projeto como está sendo discutido nestes dias pelos ministros da ciência e da tecnologia, um programa de cooperar com partículas de altas energias. É muito bom. Mas vamos cooperar também com a marginalidade da periferia das nossas grandes cidades, que tem uma realidade social que ninguém vai aprender na Europa. Vamos pesquisar de forma conjunta sobre as doenças que temos. Temos visto como aparecem doenças, chikungunya, zika, e nós continuamos a não entender que esses são esforços que podemos fazer em forma conjunta. Então, essa eu acho que é a resposta. Tem que ser parte da nossa agenda de pesquisa cultural. Já tinha uma pergunta? Você? Então, agora Bretas, depois temos 3 inscritos, eu vou encerrar então com as 3 perguntas. Muito obrigado. Pessoal, eu vou tentar ser bem rápido. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, professor. Eu vou apresentar minhas desculpas, né? Eu vou apresentar agora que eu não esperava uma coisa tão boa, escutar palavras tão interessantes para mim. Eu acho que interessantes para todos. Uma pena que muitas pessoas estão saindo cedo, eu diria. Eu também sofro, eu acho que a população nossa sofre daquela coisa que é a maldição de Malinche, lá do México, né? Tu olha para um índio e acha que ele é estranho numa terra que é dele. A gente olha para o índio hoje em dia na rua e nós estranhamos aquele ser ali, aquela cultura. Então isso está profundamente errado, né? A minha preocupação, assim, também, essa pergunta dessa nossa docente ali,
ela assim, é importante para mim porque é o seguinte, há anos que eu discurso sobre como nós fazemos e o que nós tratamos na sala de aula. Nós ainda, por exemplo, continuamos ensinando cálculo, para que tenha o pessoal da engenharia, de matemática, deve estar por aí, como se as pessoas vivessem em 1950 ainda. E nós não procuramos caminhos possíveis para se discutir, bom, o que nós estamos realmente estudando e para que nós estamos estudando aquilo ali. Tem que ter algum sentido, e esse sentido tem que ser um sentido social e para a nossa terra, para a nossa região. Isso incluiria toda a América Latina. É uma vergonha, digo também, que nós não tenhamos a possibilidade dos nossos estudantes fazer esses intercâmbios e ir para esses lugares, para outras da América Latina, para estudar. Nós sabemos que tem riquezas incríveis de conhecimento nessas outras regiões da América Latina. Então, eu peço desculpa porque eu pensei, bom, não é ninguém de Harvard, não é de Princeton, ou como é que é, da Sorbonne, não vai ser grande coisa. Desculpa, estou brincando. Tá? Mas realmente não esperava muita coisa, mas não por causa disso, não é por causa de Malintia, né, é porque a gente vem, via de regra, a gente tem seguidamente assistido palestras que não nos trazem novas coisas realmente que nos provocam a pensar. E eu acredito que para todos aqui foi uma excelente injeção de pensamento. Preocupação. Eu estou profundamente preocupado com... Tu propões, bom, alguns caminhos, mas esses caminhos vão depender de quem for eleito agora. Nós sabemos que tem uma pessoa que não vai permitir a escolha de reitores, não vai permitir. É muito sério isso, eu estou bastante apavorado, esperançoso, acredito que a população nossa não vai votar no ódio, vai votar na educação, e no amor e na paz. Mas estou também com medo. Obrigado, hein? Sim. Desculpe. Não, muito obrigado pelas palavras. Tem um tema que não vou falar agora, mas a América Latina tem que refletir sobre o ato do ensino, porque é um ato que está muito desatualizado. Eu ensino também matemática e não pode ser que a gente ensina do jeito que ensinava faz 50 anos. Não pode ser que o ato do ensino seja uma atividade que dependa só de transmitir. Tem que ser responsabilidade do professor se envolver nesse vínculo que existe entre dois sujeitos. Não é um sujeito com um monte de coisas que estão lá, como estamos aqui, eu na frente de vocês. Temos que reimaginar, e aí eu acho que essa atitude de imaginar o ensino como uma atitude emancipadora tem que guiar o espírito de transformação da nossa universidade. É uma área bem problemática, difícil, também para encarar de forma conjunta. Mário Canever, da Faculdade de Agronomia. Primeiro, eu queria compartilhar aqui a visão do Bretas em relação à sua palestra, uma das melhores que eu já vi aqui na universidade. Muito obrigado. Também parabenizar pelo português, o seu português muito bom. Eu queria fazer um ponto que é referente à questão da prática diária do ensino, pesquisa e extensão. Nessa sua trajetória de diretor, né, reitor, diretor do órgão de pesquisa da Argentina, certamente lhe oportunizou ver muitas práticas, enfim, que nós não executamos, nós não fazemos. Eu, há algum tempo, tenho me questionado sobre o que eu devo fazer, né, na minha prática diária. Então, eu queria que o senhor tentasse pensar agora na sua volta ao seu laboratório de física e nos contasse aqui qual será a sua prática de pesquisa, ensino e extensão nessa perspectiva de libertação sul-sul, se daria para dizer. Você fala da minha experiência pessoal? Não? Sim. Olha, eu era um físico que sempre gostei muito da política. Inclusive, quando eu morei aqui no Brasil, eu sempre dizia na Argentina que o Brasil era um lugar magnífico, porque eu tinha sido militante estudantil na Argentina. E aí aconteceu que eu me formei, fiquei um pouco cansado da física. E naquela época surgiu no mundo a neurociência teórica, que é o machine learning agora, não? Mas era uma área muito minúscula. Na América Latina tinha só um pesquisador na Argentina, em Bariloche, e tinha um no Rio. Aí eu pensei, eu estava planejando ir para os Estados Unidos. Aí eu pensei, não, eu vou para o Rio. Eu era um militante popular e nacional. Aí fui para lá. Aí eu sempre me dediquei a problemas teóricos.
Mas depois de toda essa experiência, quando eu voltei agora para a faculdade, estou dando aula, aí o que eu senti que aquilo não iria me satisfazer plenamente, somente fazer pesquisa básica. Mas isso é uma experiência muito pessoal, porque claro que existem bons pesquisadores que têm para fazer isso. A minha cidade, Córdoba, é uma cidade que tem desenvolvido um polo de informática muito importante, o maior da Argentina. Isso tem a ver com que na década dos 90 lá foi parar Motorola, foi parar Intel, foi parar Hewlett Packard. Então, a nossa faculdade começou a formar muitas pessoas. Assim que eu cheguei lá, eu decidi voltar para a minha pesquisa no Machine Learning. Mas o mais bonito que a gente fez foi conversar com a sociedade e criar atividades para capacitar pessoas, mas num nível não universitário. O que isso quer dizer? Existem no mundo do trabalho, na minha cidade, muitas pessoas que trabalham com inteligência artificial, mas eles nunca estudaram inteligência artificial. Então nós criamos lá uma coisa chamada diplomatura. Não sei se existe aqui a diplomatura. Não existe. No lugar de a gente entregar um título, nós integramos um certificado, uma certidão, né? E nós estamos trabalhando muito com as indústrias locais, porque o que acontece na minha cidade é que tem muitas pessoas que fazem machine learning, aprendizagem automática, mas que trabalham para firmas do exterior. Então, aquele pessoal acaba sendo como uma commodity. Eles ganham bem porque são pagos em dólares, em euros, da China, da Alemanha, mas nada daquele esforço fica para a competitividade local de Córdoba. Então, as firmas de Córdoba não contratam inteligência artificial. Ou, quando contratam, vão contratar do primeiro mundo, enquanto o primeiro mundo vem contratar em Córdoba porque é mais barato, simplesmente porque reconhecem a qualidade dos nossos engenheiros, cientistas. Então, eu estou encontrando nesse trabalho que envolve um vínculo forte com o Estado provincial, como se fosse o Rio Grande do Sul, com câmaras de empresários e com muitos jovens que estão muito interessados em poder cooperar. Esse é o jeito que eu encontrei, porque eu sou um físico teórico. Além do mais, eu trabalho muito também na área de preparação do plano de ação. Isso tem sido muito importante para mim, porque eu consigo usar o prestígio de ter sido um reitor, que existe isso aí. Quando eu deixei o reitorado, o reitor que veio atrás de mim, ele falou: eu acho que o melhor é ser um ex-reitor. Fico aguardando quando... Em verdade, é melhor ser ex-reitor do que reitor, né? Então, eu consegui com esse trabalho, envolve muitos jovens, muitos empreendedores, os estados. Estamos trabalhando no problema do tráfego em Córdoba para tentar melhorar, problema de saúde pública, problema na justiça. Estamos ajudando na discussão de como usar o machine learning na justiça, porque os governos compram programas para eles e eles têm que saber o que está acontecendo, né? Então, uma área que é muito importante para mim é o uso de dados e de inteligência artificial nas políticas públicas. Isso para mim é muito importante. É uma coisa que temos, como planteou o colega, é uma área na qual temos que refletir muito rapidamente, porque se a gente não reflete muito rápido, vai passar um furacão, então vamos ficar fora de época completamente. Eu não sei se isso responde a tua pergunta. Desculpe que eu sou físico, não sou trabalhador social nem médico. Então, isso tem a ver com a minha expertise de físico. De fato, eu trabalhei muito com o pessoal do Rio Grande do Sul, com um amigo que tenho aqui, que é o Paulo Krebs, mando um abraço para ele. Com ele, quando nos formamos, trabalhamos juntos em redes de neurônios. Um grande professor que tinha aqui em Porto Alegre, que é chamado Toyman. Então, eu sinto também muito reconhecimento ao Rio Grande do Sul. Vamos para a última pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Camila, eu sou estudante do curso de música, licenciatura aqui da faculdade. E, na verdade, a cada coisa que tu falava, assim, eu viajei horrores, assim, devaneando sobre várias coisas, tentando
juntar elas, eu vou tentar ser bem breve. Quando tu falava de mobilidade, da resistência em ensino público de qualidade, da falta de interlocução, representatividade latino-americana dentro da nossa universidade, né, me entristece quando eu estou num curso de música e eu vejo que a gente estuda, a gente tem todo um ensino baseado no eurocentrismo. E a gente não estuda que a música dos índios que está do nosso lado, a riqueza que tem latino-americana de música, de cultura, enfim, a gente não conhece, né? A gente é muito doutrinado nesse sentido. E são muitas coisas, mas eu fiquei me perguntando assim, queria saber da tua visão. Na verdade, o professor, ele meio que já deu uma pincelada no que eu queria perguntar, assim, que eu imagino que tu esteja acompanhando esse momento que o Brasil está vivendo, a Latinoamérica inteira, né, está vivendo, mas principalmente essa questão política, em que o ódio, as minorias e as diferenças têm se manifestado enormemente, assim, de um descontrole que é impossível não se alterar, não ficar ansioso, né, professor, porque eu estudando num curso de formação de professores, né, que pretende atuar numa educação básica, que pretende atuar no ensino superior, que pretende educar, como a gente consegue enfrentar isso? Como a gente consegue resistir? Até pela questão de mobilidade, sabe? Eu tenho buscado, eu quero muito poder viver coisas fora daqui, que eu acho que a gente traz o aprendizado, a gente leva, a gente traz, é uma troca interessante e está cada vez mais difícil, cada vez menos recursos, menos oportunidades, menos vagas, menos tudo. Então, a minha pergunta é, como estudantes, como acadêmicos, como representantes, a gente consegue enfrentar assim como também a nossa própria ignorância. Eu não sabia dessas conferências que tu falou em Paris, eu fiquei pensando, cara, tem tanta coisa que a gente não conhece, que a gente não faz ideia que acontece e a gente não está lá lutando junto para fazer as coisas acontecerem, para resistir à permanência da universidade pública e gratuita, né? Então, a minha pergunta é isso, como resistiremos enquanto alunos, enquanto professores, enquanto comunidade, até dentro da própria universidade, quando a gente tem pessoas que estão na universidade pública e gratuita e estão apoiando políticas que são de ódio, que são contra minorias, que são a favor de uma questão elitista e eurocentrada, sem contar com o todo, os direitos iguais que a gente tanto preza na universidade. Sim, é uma boa pergunta. Para mim é difícil responder porque eu não moro no Brasil, não conheço bem. Embora eu siga o processo político, todo dia eu leio, todo dia eu me informo sobre o que acontece no Brasil, porque eu me sinto parte brasileiro, um pouco carioca, um pouco flamenguista, salgueirense. Mas é muito difícil. Mas temos passado por esse momento. Nós vivemos também, na década dos 90, uma situação parecida. E temos vivido... quando eu ingressei na minha universidade, ainda tinha ditadura na Argentina. É uma guerra que leva 500 anos, que não vai ser simples. Ninguém vai resolver muito rápido. Mas eu acho que a melhor forma de se preparar é se cuidar, estudar, trabalhar, ser muito solidário. O ser humano atingiu o estadio que atingiu, não tanto por competir, mas por cooperar. Somos a poucas espécies no mundo que temos a capacidade de criar empatia, não somente simpatia. Isso tem a ver, temos essa possibilidade de nos colocar no lugar do outro. E se o ódio surge no meu país, tem ódio. Tem um ódio contra os pobres. Tem que acredite que o problema do Brasil, da Argentina, são os pobres, não as elites. Coitada das elites, que fazem muito esforço, mas os pobres insistem em serem pobres. É assim que se pensa. E acontece que muitas vezes as próprias pessoas que têm um salário mínimo, que têm uma aposentadoria mínima,
acabam achando, porque se repete, se repete, se repete. É a meritocracia mal entendida. Eu estou aqui criticando a meritocracia na academia, imagina a meritocracia na vida. Num país como a Argentina, no qual, se você nasceu numa comunidade indígena, não vai ter saúde, não vai ter alimentação. Continuam a acreditar que é culpa desse sujeito, não é culpa da sociedade. Eu tenho esperança de que essa ideia de ódio, por trás da qual tem uma pretensão economicista, isso é colocado porque tem quem pense em nós como um mercado e não está satisfeito. Eles acham que podem tirar mais dinheiro ainda de nós. Então, nós temos que pagar a telefonia celular, vai para fora do Brasil e da Argentina, tudo é feito de mercado. Quando eu era criança na Argentina, você podia ir assistir futebol de graça na TV. Hoje não pode, tem que comprar uma subscrição especial para TV a cabo. A educação é mercadoria, a morte é mercadoria, a aposentadoria, o divertimento, tudo, absolutamente tudo, porque tem nessa mentalidade de consumo, nessa mentalidade, o melhor que pode acontecer é que a gente pague. Você paga para a TV a cabo, você paga para assistir futebol, você paga para teu enterro quando você morrer, para quando você ficar doente, tudo é um problema de mercadoria. E a esfera, a dimensão do público começa a acabar, começa a ficar muito estreita. Tudo, tem que pagar por tudo. Então, acho que é um momento no qual nós também temos que refletir por que isso acontece. E não somente imaginar que aquele que expressa ódio é o responsável. Não é ele o responsável. Todo mundo está fazendo alguma coisa errada, porque se um discurso de solidariedade, de fraternidade não chega, é porque o conhecimento, a razão que veio na modernidade para liberar, para fazer melhor os humanos, em verdade, veio para trazer maldade. Essa é a realidade. Nós temos que refletir como fazemos do conhecimento um instrumento que libere as pessoas, porque na verdade não é. O Chomsky, ele fala uma coisa muito interessante. O mundo da pesquisa científica acaba sendo uma forma muito forte de subsidiar os grandes laboratórios, os grandes produtores, porque nós pagamos todas as pesquisas, mas eles ficam com o lucro dessa pesquisa. Então, é uma tarefa que é muito difícil imaginar como quebrar isso. Só que o que nós não podemos fazer é responder a esse ódio com mais ódio. Temos que refletir por que as pessoas que ganharam direitos, que conseguiram ir na universidade, que conseguiram melhorar seu bairro, que agora têm uma bolsa ou uma ajuda para poder comer, por que eles não aceitam isso? Tem quem ache o seguinte, que tem um comportamento de classe definido, que se você tira uma pessoa pobre da pobreza e coloca na classe média, ele vai esquecer sua trajetória de pobreza e vai se comportar como uma pessoa da classe média. E seria um pouco absurdo não imaginar isso, imaginar que esse pobre que virou classe média, ele tem que ter um compromisso a mais do que a classe média. A mesma coisa com a pessoa que... Mas a verdade é que esses problemas são bem transversais, porque tem pessoas que pensam assim, que ganham menos de um salário mínimo, quem ganha um salário mínimo, quem ganha até 10. Isso tem a ver com a incapacidade do progressismo na América Latina de consolidar processos de construção política mais sólidas, né? E alguém faz 10 anos imaginaria que isso aqui seria impossível, o que está acontecendo na América Latina. Da mesma forma, temos que ter esperança que provavelmente dentro de 10 anos as coisas também mudem e nós temos que estar preparados e temos que chegar em melhores condições. Eu estou falando de um partido político, eu falo como universitários, que podemos ter nossa preferência partidária, mas que aqui temos que trabalhar todos juntos, pensando em como ajudar essa sociedade. Mas estamos vivendo um retrocesso em termos de direitos muito, muito grande. Tomara que passe
que as mesmas pessoas que estão governando ou que vão governar reflitam sobre as ideias e vejam que a humanidade está feita de cooperação, solidariedade e empatia. Muito obrigado. Não temos mais perguntas, mas temos um último testemunho antes de encerrar. Boa noite, professor. Boa noite. O meu nome é Marta, eu curso Ciências Sociais Licenciatura e eu ingressei na universidade em 2015 como cotista. E só queria assim colocar, quando você falou na ditadura, você me provocou, porque o meu esposo, ele foi preso na ditadura militar porque ele questionava as coisas. Ele questionava que o Brasil era um país rico e que só uma minoria detinha o poder e as riquezas, e o resto do povo sofria. Já naquela época, bom, você bem sabe disso, né, professor? Porque lá na Argentina também deveria acontecer isso. E então ele questionava muitas coisas. E na época da juventude dele, eu hoje conversando com ele, a gente convive juntos há 40 anos. E eu digo para ele, por que eu era tão bitolada, eu era tão alienada? E depois eu comecei a ver que não é por aí, a gente tem que ir à luta. Camila, né, o teu nome? A gente tem que lutar sempre, Camila, a gente não pode ter medo. Porque lá onde ele morava no interior de Piratini, no Quinto de Piratini. E lá, já desde pequeno, ele via, sofria muitas coisas ruins. Não comia, não tinha, os pais dele eram pobres, não tinham o que comer. Quando eles iam ajudar os pais em algum serviço, eles dormiam em camas de palha de milho, davam restos de comida para eles, não era sobra, eram restos. E aí ele começou a ver que se ele ficasse ali, ele não ia conseguir nada. Então, ali, com o conhecimento, aí ele pediu para a mãe dele, mãe, eu quero ir morar com uma senhora que era professora e com um pai de criação, no caso, que depois ele foi morar com eles, que era professor e advogado, e aí ele queria estudar, porque ele viu que se ele continuasse ali, talvez hoje em dia ele nem sobrevivesse, não estaria vivo, porque já desde pequeno ele questionava as coisas. E aí quando ele questionou que o Brasil era um país que vivia, já na época da ditadura, roubando o dinheiro do povo, e o povo ainda vivia contente, ele foi preso. Ele usava black power, barba e bigode. Aí rasparam a cabeça, o bigode e a barba dele. Mandaram ele calar a boca, disseram que ele era um negro privilegiado, que estava na universidade, e ele disse, eu não sou privilegiado, eu fiz o vestibular e conquistei o meu lugar. Então, é só uma colocação para vocês verem que a ditadura não era fácil. Tem pessoas que querem que volte. Só quem sentiu na pele, que viveu esses momentos de atrocidade, sabe bem. Ele tem ainda as marcas. Muitas vezes, quando ele fala na escola onde ele é professor, agora ele é aposentado, mas segue trabalhando na 5ª Coordenadoria de Educação. E aí ele chora, porque diz que ficou aquela marca no coração, né? Ele não consegue esquecer. Tem dias mesmo que ele está muito triste, ele começa a ver tudo que está acontecendo, diz que não pode haver um retrocesso tão grande, com tantas conquistas que tiveram através dos tempos, né, que muitos tombaram. Ele teve sorte, ele não foi morto, porque o pai de criação dele saiu à procura dele, porque ele sabia, ele estudava e trabalhava, e quando ele saía da universidade, ele voltava para casa, e ele não voltou, aí ele saiu à cata. E na época parece que era Delfim Neto, se eu não me engano, o reitor, era amigo do pai dele de criação, Delfim Mendes. E aí o doutor João Manuel disse, não, eu ando atrás do meu negrinho. Ele tratava ele com muito carinho, né? E ele disse, não, aí o reitor não sabia, mas aí foram averiguar e ele tinha ido preso por causa dessa questão, de estar sempre questionando, dizendo que o Brasil era um país que era para ser para todos, não só para uma minoria, para ver que aí ele seguiu lutando, aí ele se formou, ele estava fazendo medicina, aí depois, como ele tinha problema, assim, não conseguia conviver com sangue, aí ele desistiu e entrou na educação física. Ele é professor, é bacharel e licenciado em educação física. Então, para vocês verem o quanto cruel foi essa época, né?
E eu digo para ele, por que eu não era ligada naquela época? Eu tinha 9 anos, mais ou menos, e eu via assim na minha volta, as pessoas às vezes falavam algumas coisas, mas eu era criança, eu não prestava muita atenção. Mas tem muita gente que já vem, eu acho, com aquele, ele é uma pessoa que já desde novo ele era ligado, eu acho, até por causa das atrocidades que sofriam, né, no interior, e depois veio para a cidade e via muitas coisas acontecendo. Então era só uma colocação assim, em um desabafo. Obrigada por vocês me ouvirem. Obrigada, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que foi a colocação mais inteligente que eu vi em toda a CRES, porque nós fazemos muito facilmente conceitos, falamos teorias, mas quando você escuta uma história como a que você contou, acho que podemos chegar com empatia no coração daquelas pessoas que acreditam que ódio tem alguma utilidade. Obrigado, muito obrigado.